Meus amados irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Eu quero compartilhar essa palavra de Deus com vocês. Mateus, capítulo 7, verso 24 ao 27. Mateus, capítulo de número 7, verso 24 ao 27. A palavra de Deus nesse texto de Mateus, capítulo 7, 24 ao 27, diz assim: Jesus, ensinando aos seus discípulos, ele falou: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Vamos orar, queridos, mesmo assentados. Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos aqui diante da tua palavra, para sermos, ó Deus, ministrados pelo teu Espírito por meio dela. E nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite tu possas falar conosco, tu possas ministrar ao coração de cada um de nós, de maneira que ninguém daqueles que aqui estão, Senhor, possa retornar para os seus lares, sem de alguma forma serem tocados e transformados pela tua presença. Nós abençoamos a vida de cada pessoa que está aqui, e repreendemos toda ação do mal também, em nome de Jesus. Nós não aceitamos, ó Deus, a interferência do maligno, para de alguma forma roubar do nosso coração e da nossa mente a tua palavra que ouvimos nessa hora. Que o Senhor, ó Deus, nos dê esta vitória sobre o mal, e a vitória de sermos também quebrantados, transformados para a glória de Jesus. Nós oramos em nome de teu Filho, amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos começando o mês, hoje é o primeiro dia, e eu quero começar pensando um pouco sobre a família, até porque nesse mês de maio, muitas pessoas, por causa do Dia das Mães, que será no próximo domingo, a gente sempre pensa um pouco sobre família. E hoje eu quero pensar um pouquinho com você. E o tema da minha palavra é a família e seus desafios. Você sabe que existem muitos desafios para que você possa constituir uma família saudável, uma família equilibrada. Existem muitos desafios diante de mim, de você, se nós desejamos ter uma família com uma boa base, com uma boa estrutura. Se nós queremos uma família feliz e equilibrada, nós precisamos prestar atenção às palavras de Jesus. Nós temos que prestar atenção àquilo que Jesus ensina. E o que é que Jesus está ensinando nesse texto sobre a realidade da família? Veja, Jesus conta uma história, e essa história vem cheia de uma linguagem muito simples de ser entendida. Jesus fala da chuva, do vento, do rio que transborda. Jesus fala da construção da casa. Ele usa uma linguagem que qualquer pessoa compreende, para falar não sobre a construção da casa, para falar não sobre a força do vento, para explicar não sobre o poder da chuva ou do transbordamento de um rio. Jesus não está querendo falar sobre esses eventos da natureza. Jesus usa a natureza para explicar algumas realidades espirituais sobre a vida da família, sobre a minha e sobre a sua casa, sobre os desafios que nós temos, se nós queremos de fato ter uma família equilibrada, abençoada e vitoriosa. Veja, aqui nesse texto, Jesus diz que as tempestades, elas são absolutamente comuns na vida de todos nós. Jesus olha em volta e ele interpreta todas
todas as circunstâncias que haveriam de compor a vida humana, e ele diz aos seus discípulos que todos eles deveriam estar absolutamente conscientes de que a estação das chuvas é a grande estação da vida, ou seja, a tempestade, a chuva e os rios transbordantes referem-se aos problemas, referem-se às dificuldades, e Jesus diz que você e eu precisamos entender que na vida nós vamos passar e enfrentar muitas dificuldades, muitos desafios, para estabelecermos uma família saudável, equilibrada e debaixo da bênção de Deus. Jesus diz que chove o tempo todo. Jesus diz que os ventos são fortes e as situações de dilúvio na nossa vida não são acontecimentos esporádicos. Ao contrário, Jesus diz que quando você e eu queremos construir uma família equilibrada e abençoada, as tempestades, as coisas que sopram contra, elas fazem parte do nosso cotidiano, a tal ponto que nós deveríamos aprender a orar mais ou menos o seguinte: você e eu deveríamos aprender um pouquinho dessa oração dizendo assim: das tempestades nossas de cada dia, livra-nos hoje, ó Senhor. Porque são muitas as tempestades que você e eu enfrentamos na vida familiar, na vida pessoal, na vida profissional, na vida financeira. Jesus olha para a vida com um tremendo realismo e chega mesmo a dizer que as tempestades e também as calamidades são absolutamente cegas. Elas não têm o poder de escolher alguns. As tempestades e as calamidades, elas não têm o poder de escolher. Elas não dizem assim: nós vamos cair forte sobre a casa do Fernando e vamos poupar a casa do João. Não, Jesus está dizendo que é o contrário. As tempestades e as calamidades, elas vêm de maneira cega, elas não são seletivas, elas socializam, elas distribuem as suas dores, as suas agonias, as suas dificuldades na direção de todas as pessoas que habitam sobre a terra. Tem pessoa que quando quer constituir uma família, um casamento, e eles começam a enfrentar dificuldades e problemas, eles dizem assim: eu não sei por que isso aconteceu comigo. Antes de eu casar estava tudo tranquilo, depois que eu casei começou tanta dificuldade, tanta luta, tanto problema. Jesus está dizendo que é assim mesmo. Quando a gente casa, quando a gente constitui família, quando a gente tem esse sonho de idealizar uma família para a nossa realização e para a nossa alegria, que haverá realmente situações desafiadoras pela frente. E Jesus vai mais longe, ele diz que ninguém consegue se poupar das calamidades e tempestades que caem sobre a nossa vida. Jesus diz que não há nenhuma família que está acima da possibilidade de não enfrentar nenhum tipo de tempestade, ou nenhum tipo de calamidade, ou nenhum tipo de dilúvio. Não há nenhuma família que diga o seguinte: aqui eu estou imune, aqui as situações trágicas não me alcançarão, não me tocarão. Não é verdade. Todos nós, diz Jesus nesse texto, que vivemos, que habitamos sobre a terra, que sonhamos em construir um casamento, uma família feliz, todos nós vamos enfrentar a estação das lutas, das tempestades, das dificuldades, e você e eu precisamos estar preparados para que nós possamos sobreviver a todas essas situações. Agora preste atenção, o que é que Jesus revela sobre o casamento e a família nesse texto? Jesus revela muitas coisas, mas eu quero compartilhar apenas algumas. Em primeiro lugar, Jesus revela que a saúde da nossa vida pessoal e familiar depende da nossa obediência à sua palavra. Veja o que ele diz no verso 24. Jesus diz aí o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Preste atenção, Jesus está dizendo que se você quer ter sucesso na sua construção,
que se você quer ter sucesso na sua vida sentimental, na sua vida familiar, você precisa ouvir e você precisa praticar a sua palavra, e isso tudo se resume em uma expressão: obediência. Se você e eu queremos ter uma família segura, uma família estável, nós precisamos obedecer a palavra de Cristo. Nós não podemos apenas escutá-la, temos que ouvir e colocar em prática, temos que ouvir e obedecer. O que me chama a atenção é que eu tenho visto muitas pessoas pedindo oração regularmente pela família, pelo casamento, pelo negócio que ela tem, e a gente parece que está substituindo a obediência pela oração, como eu disse na hora da oferta. As pessoas não estão nem um pouquinho interessadas hoje na palavra de Cristo, as pessoas não estão interessadas hoje em andar obedecendo os princípios do Evangelho de Jesus, mas quando elas se encontram com você, quando elas se encontram comigo e sabem que nós temos um relacionamento com Cristo, elas dizem assim: pastor, ore pelo meu casamento, ore pela minha família, ore pela minha casa. E essas pessoas, me perdoe se você é uma delas, essas pessoas, elas acham que esse gesto mágico de orar vai fazer com que Deus abençoe a vida atrapalhada e muitas vezes uma vida safada que ela vem levando. Ela acha que se pedir uma oração a você e a mim, essa oração vai produzir algum milagre na vida dela, que não quer obedecer, que não quer se submeter às Escrituras ou à palavra de Cristo. Ela acha que essa atitude de orar vai fazer com que a vida dela experimente uma melhora, mesmo quando ela não quer de maneira nenhuma se submeter à palavra de Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você: oração nenhuma pode abençoar a vida de uma pessoa com bênção, se essa pessoa não tem disposição no coração de ter compromisso com Deus. Como é que Deus vai abençoar um cidadão desobediente, uma cidadã que não tem responsabilidade nenhuma com Ele, com a sua palavra, que faz uma lambança atrás da outra, que faz um estrago atrás do outro? Como é que Deus vai abençoar uma pessoa desse jeito? Entenda, querido, oração nenhuma pode abençoar a vida de um indivíduo que quer bênção, mas que não quer nenhum compromisso com a palavra de Deus. Oração não substitui obediência. Ah, Senhor, me abençoa, mas a vida dele, a vida dela é um balaio de gatos, todo bagunçado, vai na contramão de tudo aquilo que Cristo ensina. E o pior é que muitas vezes a pessoa está dentro da igreja, tem o hábito de vir ao culto, celebra Deus, e você acha que isso é novo, você acha que isso acontece só na igreja metodista? Você está enganado. Quando você abre a sua Bíblia, você vê lá que Abel e Caim, eles iam para o culto, eles adoravam a Deus, os dois sacrificavam, mas o Caim era, me perdoe a palavra aqui, o Caim era ordinário. O cara só oferecia o que tinha de pior para Deus. Ele não tinha disponibilidade de oferecer a Cristo e a Deus o melhor do coração dele. Ele dava sobras, o pior da renda que ele tinha, o pior do fruto da terra. Ele fazia isso e entregava para Deus, e com a cara mais lambida do mundo ainda reclamava, porque Deus se agradava da oferta do seu irmão e não abençoava a sua. Mas como é que Deus vai abençoar um camarada desobediente? Como é que Deus vai favorecer a casa de uma pessoa que milita, que luta contra os valores ensinados pela sua palavra? Como é que Deus vai socorrer um cidadão desse que não quer se quebrantar, que não quer se mover na direção daquilo que é certo? Oração não substitui obediência. Você e eu precisamos entender isso. Especialmente
A oração não substitui obediência. E agora eu vou tocar um pouquinho você que é crente aqui, especialmente de gente que sabe como deveria viver e não vive. Essas orações que abençoam as pessoas, preste atenção, as orações que abençoam as pessoas são aquelas que nós fazemos aqui e abençoa profundamente aquele drogado que está ali na esquina, porque ele não tem entendimento nenhum de Deus, e a gente pode interceder por ele e pedir a Deus misericórdia por ele, e de tal forma que a gente espera que de alguma forma sobrenatural a graça de Deus, a misericórdia de Deus possa sensibilizá-lo para uma mudança de vida. Mas a oração não abençoa o membro da igreja que sabe como deveria agir e não age. Para esses que estão aqui dentro da igreja e que recebem a visita do pastor, por exemplo, antes de pedir uma oração, antes de pedir qualquer outra coisa, o que você tem que pedir é que Deus quebrante o seu coração. O que você tem que pedir é que a obediência à palavra do Senhor possa outra vez ser a base da sua vida. O que você tem que pedir é coragem e poder de decisão para você dar um passo na direção da vontade de Deus e, em obediência à palavra de Cristo, rever a sua vida, para que de novo o valor insubstituível da obediência seja formado dentro do seu coração. Há muita gente hoje pedindo oração, mas não querendo ser obediente a Cristo, não querendo obedecer a sua palavra, os seus valores. Jesus diz, e Ele revela aqui, que se você e eu queremos construir uma família, uma vida saudável, você e eu precisamos, Ele diz, ouvir e obedecer. Porque quando você e eu, nós ouvimos e obedecemos, é isso que vai dar a você e a mim estrutura, condições de enfrentar o dia mau. E Jesus chama o dia mau aí para os casais, para as famílias, para as pessoas, de dilúvio. E Ele diz que vai haver dilúvios, que vai haver lutas, que vai haver problemas, que vão acontecer dificuldades, mas Ele diz que você e eu só venceremos isso se nós ouvirmos e obedecermos a sua palavra. E aí Jesus diz assim: pode chover o que quiser, pode vir a calamidade que vier, você vai prevalecer, a sua casa, a sua família, o seu casamento vai prevalecer, porque eles têm um fundamento imbatível, inquebrável, que é a palavra de Deus. Você quer construir uma família, um lar, uma vida profissional feliz, vitoriosa e abençoada? Aprenda a obedecer a palavra de Cristo. A obediência é muito mais importante do que oração. Não estou dizendo que você não tem que orar. Eu estou dizendo que há muita gente que quer oração, mas não quer obedecer. Lembra da história do profeta Samuel com Saul, quando ele se rebela contra Deus? E aí ele justifica a causa dele diante do profeta Samuel, dizendo assim: não, o senhor estava demorando demais a chegar para o culto, e eu resolvi assumir a função do culto, e eu já sacrifiquei a Deus. E Samuel diz a ele assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Então escute o que eu vou te dizer. A primeira coisa que o Senhor ensina aqui é que se você quer uma história melhor para a sua vida, é que se você quer uma história melhor para a sua vida sentimental, familiar, pessoal e profissional, aprenda a obedecer a palavra de Deus. Vamos fazer um exercício aqui para a gente não esquecer? Fica de pé aí no seu lugar, por favor. Vamos fazer um exercício. Agora que você ficou de pé, você vai virar para a pessoa do seu lado e dizer assim, ó: aprenda a obedecer a palavra de Deus. Agora você vai dar um sorriso para ela e vai dizer assim: você vai ser muito feliz, mas com um sorriso. Agora você pode assentar. Agora você pode assentar. Se você obedecer a palavra de Deus, você vai ser feliz. Em segundo lugar, Jesus diz, e presta atenção no que Jesus está dizendo. Jesus diz que nenhum de nós casa com a intenção de falir no casamento. Veja o que Jesus está dizendo.
Jesus diz que quando você e eu sonhamos com uma casa, sonhamos com uma família, nós não casamos, nós não realizamos esse ato de casar com a intenção de falir no casamento. Veja que o verso 24 diz que o homem prudente, está escrito aí no verso 24, ele edificou a sua casa, e a Bíblia diz, e Jesus fala sobre a rocha. O verso 26 diz que o homem insensato edificou a sua casa sobre a areia. Agora preste atenção, a gente faz uma leitura muito estranha desse texto, só prestando atenção na rocha e na areia. Nada contra os rochas, viu, Rosane? Jesus, ele diz algo mais do que a rocha que está debaixo de uma casa e a areia que está debaixo da outra. Veja o que está revelado aqui. Jesus está dizendo que os dois homens, eles tinham um sonho idêntico. Os dois queriam construir uma casa, os dois queriam ter uma família, os dois queriam ser felizes, ou seja, nenhum dos dois construtores pensou que a sua edificação um dia seria um desastre. Nenhum dos dois homens que estavam construindo as suas casas imaginou que um dia elas iriam desabar, ruir sobre a sua cabeça. Esses dois homens tinham um sonho, e o sonho era idêntico. Nenhum dos dois casou, construiu família com a intenção de ver o seu casamento falindo. E da mesma forma, querido, nenhum de nós cria, por exemplo, filhos para se perder no caminho. Nenhum de nós cria filho para se desestruturarem, para que com o passar dos anos eles não se saibam sexualmente quem eles são, como está acontecendo nos dias de hoje. Nenhum de nós cria filhos para que eles possam perder o rumo da vida, para que eles se fragilizem, para que eles se estilhaçem, para que eles se tornem a pedaços quebrados, espalhados e inajuntáveis. Nenhum de nós planeja isso para os nossos filhos. Nenhum de nós planeja ver o nosso casamento falido. Nenhum de nós planeja ver o nosso filho quebrado. Nenhum de nós olha para si mesmo e para o futuro e diz o seguinte: quem dera eu fosse um mal sucedido na vida. Nenhum de nós, em sã consciência, profetiza para si mesmo a desgraça. Alguns até profetizam para o vizinho, mas para si mesmo não. O que Jesus está dizendo nesse texto é que quem vive, quem casa, quem constitui família, quem é gente, quem é ser humano aqui debaixo do sol, jamais vai conseguir existir nesta vida sem ter de passar pelo dilúvio e pela estação das chuvas. O que Jesus afirma aqui nesse texto é que quem ouve e pratica a sua palavra supera, vence, permanece, rompe, porque edificou a sua vida, a sua família sobre os valores seguros da palavra de Deus. E se você quer construir a sua família de maneira bem estável, Jesus diz: faça isso, mas usando um bom material, o material que ele chama de valores e princípios da sua palavra. Porque quando a gente constrói família, quando a gente casa, a gente não pensa que vai dar errado, a menos que a pessoa seja doida, varrida de jogar pedra. De vez em quando você encontra um, né, Jussara? Doido. O pessoal aí fora diz que o cara é tão doido que ele joga até pedra na cruz. Tem uns aí por aí, de vez em quando tem uns assim. Mas Jesus está dizendo que ninguém constrói família para o fracasso. Que isso às vezes acontece, o fracasso acontece, porque a pessoa não soube escolher o material para construir. Ela foi edificar a vida, o casamento, a criação dos filhos com valores que eram outros, diferentes daqueles ensinados por Jesus. E quando você e eu
edificamos a família por valores que são outros, diferentes daqueles ensinados por Cristo, o negócio tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas se você e eu construirmos com os valores e princípios da palavra de Jesus, quando vier o dilúvio, sua casa vai ficar de pé. Quando a chuva cair sobre o seu telhado, quando o vento soprar contra a sua parede, quando os rios transbordarem e baterem contra as bases da sua casa, ela permanecerá de pé. Porque você escolheu bem. Em terceiro e último lugar, Jesus revela que o nosso maior problema para edificar tem a ver com a estrutura, com o fundamento do nosso ser. Você está entendendo? Muita gente constrói mal a sua vida pessoal, a sua vida sentimental e amorosa, a sua vida profissional, constrói mal, porque isso tem a ver com a estrutura e o fundamento do ser de cada um de nós. No verso de número 24, Jesus diz aí que o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha. E no verso 26, o homem insensato edificou a sua casa sobre bases frágeis, edificou sobre a areia. Jesus está dizendo com isso, irmãos e irmãs, o seguinte, que o problema humano não é o problema da chuva. O problema de cada um de nós não tem a ver necessariamente com a tempestade que cai, não tem a ver necessariamente com os problemas que se abatem sobre a minha e sobre a sua vida. Quase sempre, todos os dias, enfrentamos algum tipo de luta, dificuldade, desafio. O nosso problema, Jesus está dizendo, não são com as crises que a vida impõe a cada um de nós. O nosso maior problema, Jesus está dizendo aqui, tem a ver com a estrutura, tem a ver com o fundamento do nosso ser, com aquilo que habita no porão e na intimidade do nosso ser mais profundo. Jesus está dizendo que os problemas que muitas pessoas enfrentam ao construir a sua vida, a sua história, a sua família, isso tem a ver com os princípios sobre os quais nós construímos a nossa existência e a nossa família. O nosso problema está com aquilo que não aparece, está com a base da nossa própria existência, está com o alicerce do nosso ser. Jesus diz, e você precisa entender isso, que dependendo do alicerce, a casa resiste à estação do dilúvio das chuvas, ou fracassa, se arrebenta, ou é destruída. Jesus diz aqui que aquele que ouve estas minhas palavras, ele diz, aquele que constrói a vida sobre estes princípios que são meus, diz Jesus aí, que são palavras minhas, verdades minhas, aquele que ergue a vida sobre estas minhas palavras, Jesus diz assim, esse é prudente, esse é sábio, esse é o que vai construir uma estrutura densa e forte, forte o suficiente para aguentar todos os solavancos, forte o suficiente para poder passar por todos os embates e por todas as estações das chuvas, e vai permanecer de pé quando todos os problemas passarem. Aquele que escolhe outros fundamentos, que não seja a palavra de Deus, os princípios das Escrituras Sagradas, aquela pessoa que quer construir a família, edificando sobre bases que não são os valores ensinados pelas Escrituras Sagradas, pela palavra de Cristo, essas pessoas não terão sucesso. A pessoa pode até escolher qualquer fundamento. Querem ver? Quantas pessoas estão construindo a sua história, a sua família, e lançando toda a sua casa, toda a sua história, toda a sua família sobre o fundamento, por exemplo, do Espiritismo? E o que você acha que vai acontecer? Com quem constrói a sua fé, com quem constrói a sua casa e a sua família sobre o fundamento do Espiritismo, vai dar errado. Aquela pessoa que constrói
a sua história, a sua vida sobre os valores, por exemplo, da filosofia oriental, vai dar errado. Quantas pessoas estão construindo hoje a sua vida sobre os valores da psicanálise? Qualquer problema, qualquer crise, corre para o psicanalista. E até parece que o camarada vai estalar os dedos e tudo que está acontecendo com ela vai desaparecer. Não vai. Qualquer fundamento que não seja a palavra de Jesus vai colocar a sua vida, a sua casa, a sua família em risco. As chances dessa casa ruir no período das grandes chuvas de Jesus, quando alguém edifica sobre outros valores e outros fundamentos que não são a sua palavra, as chances dessa casa ruir é muito grande, é enorme. É como construir na areia, é como construir com bases movediças, e quando as chuvas caírem, esse ser humano vai se desestruturar. Quando as lutas chegarem, essa casa não terá estrutura. Quando as dificuldades se apresentarem, esse ser humano vai se desestruturar. Quando o dilúvio chegar, esse casamento vai ruir. Quando a terra tremer, a família ela vai quebrar junto. Por quê? Porque ela edificou a sua história, a sua vida sobre outro fundamento que não é a palavra de Cristo. Tem ventos, irmãos, tem ventos que são ameaçadores, e eles estão derrubando muita gente boa por aí. Tem muito vento soprando contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. E tem muita gente boa sendo derrubada por esses ventos. Estão sendo derrubados porque faltam a essas pessoas estrutura. O problema está aqui dentro, no ser dessas pessoas. Há casais que não edificam o lar, que não edificam a família sobre as palavras de Jesus. Há casais que, apesar de estarem na igreja, não ouvem estas palavras. Mas quem ouve e pratica as palavras de Jesus, quem as tem como base e fundamento da sua vida, supera, vence, permanece, porque edificou a vida, a família, sobre um fundamento seguro que é a palavra de Jesus Cristo. E eu quero concluir a minha palavra te fazendo uma pergunta. Você tem construído a sua vida pessoal, a sua vida profissional e a sua família sobre bases sólidas, que é a palavra de Jesus? Como é que você está construindo a sua história? Porque se você e eu não usarmos com cuidado os fundamentos, lançar as bases de maneira cuidadosa com os valores da palavra de Deus, saiba que quando a chuva cair sobre o telhado, quando o vento soprar contra a parede, e quando os rios transbordarem contra as bases da sua casa, se o fundamento que você edificou não foi a palavra de Jesus, tudo vai ruir, vai cair. Mas se você edificou sobre os princípios de Cristo, sobre as minhas palavras, como disse Jesus, venha a luta que vier, apareça a assombração que aparecer, chova com a força que quiser chover, e as lutas que vierem podem ser intensas e grandes, você, seu casamento e sua família estarão de pé depois de tudo isso, se a sua base for a fé em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em outro momento, ele disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que ele podia todas as coisas? De onde ele tirava essa força? Será que o apóstolo Paulo comia muito espinafre como o Popeye?
Alguém se lembra do desenho do Popeye? Eu acho que eu estou ficando meio velho, Jussara. Alguém se lembra? Você se lembra, Silas, missionário? O Popeye, quando ele queria ficar forte, ele comia espinafre. Será que Paulo comia muito espinafre? Não. Quando Paulo diz que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia, é porque ele havia lançado fundamentos sólidos para a sua vida. Ele construiu a sua história depois da sua conversão em valores firmes, imutáveis, eternos. E por isso, ao final da sua vida, ele podia declarar que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Ele venceu. Teve muitas lutas, mas ele venceu. E Jesus falou sobre isso também. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, vós vencereis. Mas só vence quem construiu a vida sobre esses alicerces e esses fundamentos da palavra de Deus. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos orar. Feche os seus olhos e vamos pensar um pouquinho aí. Pense um pouquinho aí como é que anda a sua vida. Não, eu não estou pensando só em você que é casado não, tá? Porque tem muita gente dentro da igreja que é solteiro, mas que anda fazendo uma lambança atrás da outra na vida pessoal. Que anda fazendo uma bobagem após outra na vida sentimental. Quantas aventuras sexuais alguns de vocês já tiveram e continuam tendo? E você vive numa crise interminável. Interminável. Você não encontra segurança, felicidade, paz, vive insatisfeito, insatisfeita. Isso é porque você quer viver do seu jeito, do seu modo, da sua forma. E enquanto você não entender que você precisa lançar o seu coração aos pés de Cristo e começar uma nova história, uma nova construção, você não alcançará a realização. Você precisa rever as bases da sua vida. Quantos de nós queremos tocar a vida do nosso jeito, da nossa forma, com a nossa visão? E quando a gente escuta uma palavra como essa, a gente considera algumas coisas até como bobagem. E aí você olha ao seu redor e você vê que o negócio não está legal. Não está bom para você. Não está bom e nem vai ficar melhor se você não rever a sua vida. Vamos orar. Feche os seus olhos então. Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos te apresentar nessa hora, ó Deus, a nossa vida pessoal, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os netos. Pai, no nome de Jesus, o Senhor ensinou aqui nas Sagradas Escrituras e nos revelou através dessa história dos dois construtores de casa, que só tem uma forma, só tem um caminho, só tem um modo, só existe um meio da gente ser bem sucedido na vida. É quando nós nos submetemos e obedecemos a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai,
Que o Senhor possa convencer os nossos corações nessa noite. Aquele rapaz, aquela moça, aquele homem, aquela mulher, aquele marido, aquela esposa, que está vivendo de forma diferente daquilo que orienta as Sagradas Escrituras. Espírito Santo, quebranta-lhe o coração nessa hora. Que o Senhor possa, ó Deus, triturar toda a dureza do nosso ser. Que o Senhor nos leve, ó Deus, a uma experiência de mudança, de base, uma mudança de estrutura. Que o Senhor nos convença do nosso pecado, do juízo terrível que vai se abater um dia sobre esses que escolheram fundamentos ruins. Que o Senhor nos convença da justiça de Deus nessa noite. Espírito Santo, não permita que nós possamos continuar seguindo um caminho de teimosia. Não permita que sejamos homens e mulheres obtusos. Livra-nos dessa dureza de coração. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa aplicar essa palavra como um martelo que quebra a pedra, que a esmiuça, para que nós possamos experimentar uma transformação de vida, para que a saúde possa voltar para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa alma. Quanta enfermidade no nosso corpo, quanta enfermidade na nossa alma, porque desobedecemos a Tua palavra, resistimos ao Teu Espírito. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa a nossa transgressão, ó Deus. E que nesta noite, neste momento, Espírito Santo, o Senhor possa criar, gerar em nós uma disposição de mudança de vida. Nós oramos, pedindo pelo Teu socorro, pedindo pela Tua intervenção na nossa vida, na nossa família e no nosso ser. Oramos em nome de Jesus. Amém.